O curioso é que quase todo mundo já ouviu aquela frase: aceite a realidade como ela é. Mas pense comigo, será que não é justamente esse conselho de sabedoria popular que aprisiona tanta gente na mediocridade? O realismo exagerado é como uma cela invisível. Você até tem a chave no bolso, mas aprendeu a acreditar que é mais seguro não usá-la. Napoleon Hill dizia que o maior inimigo do sucesso é a aceitação passiva do presente, sem coragem para enxergar além. O problema é que quem aceita a realidade como definitiva esquece que ela é apenas temporária. E se a sua vida está estagnada, talvez seja porque você acreditou demais nessa mentira de que é assim mesmo. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que vivem repetindo: "Ah, eu sou assim mesmo", ou "Não dá para mudar, é a vida"? Esse é o discurso da prisão do realismo. E o mais perigoso é que essa prisão não tem grades físicas. São as grades da mente. A Bíblia já dizia que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Se o pensamento está aprisionado, a vida inteira segue o mesmo destino. Mas quando alguém se recusa a aceitar as circunstâncias atuais, começa a escrever uma nova história. E isso não é teoria bonita de livro, é prática diária de quem coloca Deus em primeiro lugar e aprende a prosperar com propósito. É por isso que os grandes realizadores, de Ford a Carnegie, sempre foram acusados de sonhadores malucos. Eles simplesmente não aceitaram o realismo dos outros. E veja a ironia. Aquilo que parecia insanidade ontem, hoje está em todos os lugares. O carro que você dirige, a lâmpada que ilumina sua sala, o celular na sua mão, tudo nasceu do desafio ao realismo. O que você vai fazer com a sua realidade atual? Vai aceitá-la como sentença ou ousar transformá-la em ponto de partida? Fica comigo até o final, porque esse pode ser o dia em que você decide virar a chave. E se quiser caminhar junto nessa jornada, inscreva-se no canal. Tem conteúdo diário para fortalecer sua fé e sua mentalidade. A maior ilusão que as pessoas carregam é acreditar que a realidade de hoje é algo sólido, inabalável, escrito em pedra. Mas, na verdade, aquilo que você está vivendo agora não passa de um retrato antigo. Uma fotografia tirada pelas escolhas, crenças e pensamentos do passado. Se alguém está enfrentando dívidas, por exemplo, esse cenário não nasceu ontem. É fruto de hábitos financeiros antigos, talvez de decisões tomadas meses ou até anos atrás. Napoleon Hill ensinava que o homem colhe hoje aquilo que semeou em sua mente ontem. A realidade presente é apenas uma colheita atrasada, não uma sentença definitiva. É como olhar no retrovisor e acreditar que o que vê é o futuro da estrada. Isso seria absurdo, não é? Mas é exatamente assim que muita gente vive, idolatrando a realidade presente como se ela fosse final. Quando a Bíblia fala que as coisas velhas já passaram, ela está dizendo que sua realidade não é fixa. O que você vê hoje é sombra. A luz verdadeira está nas decisões que você toma agora, nos pensamentos que você planta neste exato momento. Se uma pessoa deseja prosperar com propósito, precisa entender que fé e dinheiro caminham juntos quando guiados por uma mentalidade de crescimento. Agora pense comigo. Se sua realidade atual não é final, o que impede você de mudá-la? Só existe uma resposta: a sua própria crença de que ela é imutável. Esse é o segredo que diferencia os que prosperam dos que vivem reclamando da vida. Quem entende esse princípio começa a viver como protagonista e não como vítima. Você pode escolher novos pensamentos, novas atitudes, novas sementes. Mas atenção, o fruto de amanhã depende da coragem de não se apegar à colheita estragada de hoje. E é aqui que surge a pergunta inevitável: se a realidade é só uma sombra, o que vem antes dela? Antes que qualquer riqueza, invenção ou sucesso surgisse no mundo, primeiro nasceu na mente de alguém. Andrew Carnegie
enxergou impérios de aço antes de erguer suas fábricas. Thomas Edison viveu a luz elétrica em sua imaginação, enquanto o mundo ainda se iluminava com velas. Henry Ford já ouvia o ronco de seus carros nas estradas quando todo mundo dizia que aquilo era impossível. A lição é clara. A visão sempre vem antes da realidade. Quem espera ver para crer nunca cria nada. Quem ousa crer antes de ver transforma o impossível em fato. E veja bem, isso não é só sobre negócios, é sobre qualquer área da vida: saúde, relacionamentos, fé, prosperidade. O que mantém tanta gente presa é essa mania de pedir provas antes de acreditar. Mas a vida não funciona assim. A lei da atração, a fé bíblica e as próprias leis do sucesso de Napoleon Hill concordam num ponto. Aquilo que você sustenta em sua mente com clareza e desejo ardente, inevitavelmente começa a ganhar forma. É como se a mente fosse uma incubadora da realidade. Se você se enche diariamente de pensamentos de derrota, não se surpreenda quando sua vida florescer em fracassos. Mas se nutrir a mente com a visão de prosperar com propósito, cedo ou tarde, o mundo externo se curva a essa imagem interna. E aqui está o segredo que poucos aplicam. Você precisa viver como se a visão já fosse real. Não estou dizendo para sair gastando dinheiro que não tem ou fingindo ser quem não é. Estou dizendo para adotar a mentalidade de quem já venceu. É diferente. Por exemplo, em vez de repetir "eu sou pobre", comece a afirmar "eu estou construindo minha riqueza segundo a Bíblia". Em vez de andar cabisbaixo, ande ereto, como quem sabe que Deus está guiando seus passos. Essa prática cria uma atmosfera de fé e dinheiro alinhados, onde a realidade é obrigada a se ajustar à sua visão. Mas se a visão precede a realidade, como lidar com as aparências do presente que insistem em gritar o contrário? É curioso como as aparências enganam, não é? Hoje, você pode olhar para o seu bolso vazio, para uma conta atrasada ou para um cenário que parece pequeno demais e acreditar que esse é o retrato final da sua vida. Mas a verdade é que essas aparências são apenas um teste da sua fé e da sua mentalidade. Quem prospera não é quem se curva ao que vê, mas quem persiste na grandeza invisível. Pense em José na Bíblia. Vendido como escravo, preso injustamente, parecia destinado ao fracasso. Mas dentro dele havia uma visão maior, e foi essa visão que o levou ao palácio. Ignorar a pequenez de hoje é como plantar uma semente e acreditar que ela já é uma árvore. Você não vê os frutos imediatamente, mas sabe que o processo invisível está acontecendo debaixo da terra. O mesmo se aplica à sua vida financeira, espiritual e pessoal. Se você ficar olhando apenas para o agora, corre o risco de desistir antes do milagre se manifestar. É por isso que Napoleon Hill dizia que a fé precisa ser maior do que as evidências contrárias. O mundo vai chamar isso de ilusão, mas na verdade é ousadia, a ousadia de acreditar no amanhã antes que ele chegue. E aqui entra um exercício prático que pode mudar sua mentalidade. Escolha uma afirmação curta, poderosa, e repita-a sempre que as aparências tentarem enganar você. Algo simples, fácil de escrever, até nos comentários deste vídeo. Por exemplo, "eu vou vencer". São apenas 3 palavras, mas carregam um peso espiritual e emocional enorme. Cada vez que você escreve ou fala isso, você planta a visão no terreno fértil do subconsciente. Agora, diga para mim, se a pequenez de hoje não define o amanhã, qual é a grandeza que você está disposto a sustentar na sua mente? A mente é como um terreno fértil. Tudo o que você planta ali, mais cedo ou mais tarde, germina. Se a semente for de dúvida, medo ou escassez, os frutos não serão diferentes. Mas quando a fé entra em cena, unida a uma visão clara, o impossível começa a se dobrar diante de você. Napoleon Hill falava que a mente humana é o maior poder criativo dado por Deus,
e que quem aprende a direcionar seus pensamentos atrai exatamente os meios necessários para transformar sonhos em realidade. É como se a mente fosse um imã, trazendo para perto pessoas, ideias e oportunidades que se alinham ao que você decidiu acreditar. Agora, pense em quantas vezes você já viu isso acontecer na prática. Talvez tenha desejado uma mudança de emprego e pouco tempo depois, uma proposta inesperada apareceu. Ou talvez tenha decidido começar a cuidar da saúde e, de repente, encontrou alguém que já estava trilhando esse caminho e ofereceu ajuda. Isso não é coincidência, é alinhamento. Quando você coloca Deus em primeiro lugar e une fé e dinheiro com propósito, a própria realidade se ajusta para favorecer o que está em sua mente. A questão é: você está controlando seus pensamentos ou deixando que o medo e as circunstâncias ditem a sua colheita? Se quiser exercitar esse poder criativo, comece simples. Reserve 10 minutos do seu dia para visualizar com detalhes a vida que deseja construir. Imagine as sensações, os lugares, as pessoas envolvidas. Mas não apenas imagine. Una a isso declarações de fé. Diga: minha mente atrai riqueza segundo a Bíblia, ou eu prospero com propósito. Com o tempo, você vai notar que portas se abrem e conexões surgem sem esforço forçado. Esse é o poder de uma mente alinhada com a visão. Mas surge então uma pergunta inevitável. E se esse discurso não fosse para todos, mas apenas para quem já se cansou de viver preso na velha versão de si mesmo? Este não é um papo para quem está confortável com a rotina mediana, repetindo os mesmos hábitos e esperando resultados diferentes. Não, este discurso é para quem já se cansou de acordar todo dia com a sensação de que está vivendo abaixo do seu potencial. É para quem já percebeu que aceitar a realidade atual como definitiva é viver em prisão. Só quem tem dentro de si um desejo ardente de romper com a velha versão é capaz de ouvir essas palavras e se mover. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e isso significa agir como se o que você busca já fosse real. E sabe qual é a diferença entre quem fica parado e quem prospera com propósito? O segundo já decidiu internamente que não vai mais esperar as circunstâncias mudarem para agir. Ele não precisa que o mundo ao redor confirme sua visão, porque já cravou essa verdade dentro de si. Napoleon Hill ensinava que o primeiro passo para ganhar dinheiro, sucesso e prosperidade bíblica é justamente decidir viver como se o futuro já tivesse sido conquistado. Isso parece loucura para quem não tem fé, mas é o combustível de quem já se cansou da mediocridade. Se você está ouvindo isso e sente um aperto no peito, um incômodo, talvez seja o sinal de que esse discurso é para você. Porque o conformado não sente nada, apenas o inquieto percebe que há mais esperando por ele. Agora, a grande questão é: você vai continuar fingindo que está satisfeito ou vai assumir a ousadia de viver como quem já venceu? Porque quando você entende que sua realidade atual não é destino, mas apenas reflexo de quem você foi, começa a enxergar que pode criar algo novo. Mas aí surge o próximo ponto. Se a realidade é apenas um espelho, o que exatamente ela está refletindo? Olhar para a própria vida é como se encarar num espelho. O reflexo não mostra quem você pode ser, mas apenas quem você foi até aqui. O saldo bancário, a rotina diária, até mesmo as amizades atuais são resultados de pensamentos e escolhas anteriores. Esse é o erro que aprisiona tanta gente. Acreditar que esse reflexo é permanente, quando na verdade ele é apenas provisório. Napoleon Hill dizia que a mente é como um projetor e a realidade é a tela. Se você não gosta do filme que está passando, não adianta brigar com a tela. É preciso trocar o rolo que está no projetor. E é aqui que muitos tropeçam. Em vez de tratar a realidade como algo moldável, tratam-na como se fosse um ídolo.
Adoram o reflexo como se fosse eterno. Reforçam com palavras negativas, repetem para si mesmos que é assim mesmo e acabam criando uma prisão mental. Mas a Bíblia ensina: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que a mudança real começa dentro, não fora. Se você deseja prosperidade bíblica, crescimento, riqueza com propósito, é hora de parar de se ajoelhar diante da imagem no espelho e começar a trabalhar na fonte que o produz. Um exercício simples pode ajudar. Toda vez que olhar para uma dificuldade, diga a si mesmo: isso é apenas o reflexo do meu passado, não do meu futuro. Ao fazer isso, você começa a quebrar o vínculo emocional com a situação atual e abre espaço para a fé. E lembre-se, fé e dinheiro andam juntos quando colocados sob o propósito certo. Quem vive dessa forma começa a perceber que a realidade se dobra às novas imagens mentais. Mas surge então uma provocação inevitável. Se a realidade é só reflexo, como explicar a ousadia de homens como Henry Ford, que ignoraram completamente esse espelho e criaram algo que nunca existiu? Quando Henry Ford anunciou que iria criar um carro popular, acessível ao homem comum, o mundo riu dele. Engenheiros disseram que era impossível, empresários zombaram da ideia e até amigos o aconselharam a desistir. Mas Ford tinha algo que eles não tinham: uma visão inabalável. Ele ignorou a realidade da época, ignorou a falta de recursos e até mesmo a zombaria pública. Para ele, aquilo já era real dentro da mente. E foi essa convicção, sustentada contra todas as evidências contrárias, que transformou um sonho ridicularizado em uma revolução mundial. Esse é o poder da mentalidade de riqueza. Enxergar além do que os olhos podem ver. Esse exemplo nos ensina uma lição prática. Não é o que os outros dizem sobre sua visão que importa, mas aquilo que você sustenta dentro de si. Se Ford tivesse se curvado às críticas, talvez até hoje estivéssemos andando de carroças. Da mesma forma, se você se curvar às vozes externas, às dívidas, aos fracassos passados, às pessoas negativas ao seu redor, nunca verá o propósito de Deus florescer em sua vida. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que ignoraram a zombaria dos outros e escolheram acreditar em algo maior. Noé construindo a arca sem nunca ter visto chuva é só um dos exemplos. Agora pense na sua vida. Quantos especialistas já disseram que você não conseguiria? Talvez amigos ou familiares tenham repetido que você não nasceu para prosperar, que dinheiro não cai do céu, que sucesso não é para você. Mas e se, assim como Ford, você escolhesse ignorar as vozes externas e acreditar que sua visão já é real? A pergunta é: você está disposto a pagar o preço de ser chamado de sonhador, de louco, de ingênuo? Porque apenas quem abraça essa ousadia pode criar algo que o mundo inteiro, um dia, terá que aceitar como realidade. E aí surge um ponto inevitável. O que diferencia o homem fraco do homem forte diante das circunstâncias? O homem fraco olha para a realidade e diz: é assim, não tenho o que fazer. Ele aceita as contas como sentença, o fracasso como identidade e a escassez como destino. Já o homem forte, aquele que prospera com propósito, declara que a realidade atual é apenas uma mentira temporária. Ele entende que circunstâncias não são muros, mas cortinas de fumaça. Por isso não se curva ao que vê. Ele cria dentro de si uma nova imagem e, pela fé, age como se ela já fosse verdade. Esse é o segredo que diferencia quem vive limitado de quem decide prosperar segundo a Bíblia e a mentalidade de riqueza. Napoleon Hill dizia que cada pessoa precisa escolher entre ser prisioneira da realidade ou mestre dela. O homem forte escolhe ser mestre. Ele não ignora que há problemas, mas se recusa a permitir que esses problemas governem seus passos. Imagine alguém diante de uma dívida enorme.
O fraco entra em desespero, o forte busca conhecimento financeiro, pede direção a Deus, pensa em formas de aumentar a renda, investe em sua mentalidade de crescimento. Em vez de reclamar, ele transforma a dificuldade em degrau. Esse posicionamento não é arrogância, é fé aplicada. Fé que gera dinheiro, riqueza e sucesso com propósito. E aqui está a parte mais inspiradora. Quando você declara que as circunstâncias não vão te definir, começa a atrair pessoas e oportunidades alinhadas com essa decisão. É como se o universo inteiro testasse sua firmeza, para só então liberar a vitória. O homem forte entende isso e persiste. Já o homem fraco recua no primeiro obstáculo, reforçando a prisão mental. A questão é simples. Em qual lado você vai escolher estar? Porque se for para viver como homem forte, terá que dar um passo além. Parar de adorar a evidência dos seus sentidos e assumir o controle com os pensamentos. Os olhos veem contas atrasadas, os ouvidos escutam críticas e o coração sente o peso da dificuldade. Mas se você adora essa evidência como verdade absoluta, está escolhendo ser escravo dela. A realidade sensorial é traiçoeira. Ela só mostra o que já passou, nunca o que está por vir. Napoleon Hill afirmava que a mente precisa comandar os sentidos, não o contrário. A Bíblia confirma: andamos por fé e não por vista. Quem prospera com propósito entende que fracassos, dívidas e escassez não são mestres. São servos que podem ser transformados quando você aprende a comandá-los com pensamento e fé. Pense em algo simples. Quando um agricultor planta sementes, a terra parece a mesma no dia seguinte. Se ele fosse guiado apenas pelos olhos, desistiria de cuidar do campo. Mas ele sabe que o invisível está trabalhando a favor dele. Assim deve ser na sua vida financeira, espiritual e pessoal. Se os sentidos dizem não tem saída, é hora de lembrar que Deus já abriu caminhos no deserto para outros antes de você. Sua mentalidade de riqueza precisa superar a ilusão da escassez. Fé e dinheiro se alinham quando você para de idolatrar as aparências e começa a agir como dono da colheita, não como vítima da seca. Aqui está um exercício prático. Da próxima vez que olhar para algo negativo, como uma conta alta ou uma situação de fracasso, declare em voz alta: isso não é meu mestre, é meu servo. Ao fazer isso, você inverte a posição. O problema deixa de ser gigante e passa a ser ferramenta para o seu crescimento. É esse reposicionamento que atrai prosperidade bíblica e sucesso com propósito. Mas não pense que você será o primeiro a fazer isso. Grandes nomes da história já enfrentaram a zombaria de quem dizia que eles estavam negando a realidade. A diferença é que eles persistiram até o mundo inteiro ver o que antes era invisível. Carnegie, Edison, Ford e Lincoln têm algo em comum. Todos foram chamados de loucos, irresponsáveis ou sonhadores sem noção. O mundo olhava para suas ideias e via impossível, mas eles enxergavam algo que os olhos alheios não conseguiam perceber. Napoleon Hill sempre destacou que a mente humana, quando direcionada pela fé e pelo desejo ardente, transforma o impossível em realidade. Eles ignoraram o consenso geral, desconsideraram os limites aparentes e, acima de tudo, confiaram na visão que carregavam dentro de si. A diferença entre quem prospera com propósito e quem apenas observa a vida passar está nesse ponto: coragem para crer antes de ver. É impressionante como a história repete esse padrão. Cada grande avanço humano, seja a lâmpada, o automóvel ou a abolição da escravidão, nasceu da recusa em se curvar à realidade vigente. Imagine se Lincoln tivesse aceitado a escravidão como uma realidade imutável, ou se Edison tivesse ouvido todos dizendo que a eletricidade era impossível. A fé aplicada, unida à visão clara e ao desejo ardente, molda a história. E claro, essa fé não é cega.
Ela é inteligente, persistente e alinhada a um propósito maior, muitas vezes guiado por princípios bíblicos de crescimento, riqueza e sucesso com propósito. O ponto central aqui é simples. A crítica, a dúvida e a zombaria são inevitáveis, mas eles não têm poder, a não ser que você permita. Assim como os gigantes da história, você precisa aprender a comandar sua mente, alimentar a visão e deixar que a fé silencie as vozes contrárias. Cada passo ousado que você der, cada pensamento positivo e cada ação alinhada com sua visão é como uma martelada na realidade que insiste em te limitar. Agora, se você consegue compreender isso, surge a pergunta inevitável: quem realmente comanda os fatos, os homens ou a imaginação deles? A imaginação não é fuga da realidade, é a força que cria a realidade. Tudo o que vemos hoje, prédios, carros, tecnologias, negócios, nasceu primeiro como uma ideia, uma visão clara na mente de alguém. Napoleon Hill ensinava que os fatos são apenas sombras das imaginações passadas. Quem aprende a dominar a própria imaginação tem o poder de comandar os fatos, ao invés de ser comandado por eles. É como se você tivesse uma varinha invisível que molda o mundo, desde que saiba visualizar com fé, desejo ardente e propósito alinhado a Deus. Pense em exemplos práticos. Um empreendedor que sonha em abrir uma empresa de sucesso não começa pelo prédio ou pelo investimento milionário. Ele começa na mente. Cada detalhe, cada passo, cada estratégia é primeiramente ensaiada no pensamento até que o universo conspira a favor. Essa é a mágica da mentalidade de riqueza. A fé e a visão direcionam os esforços, atraindo pessoas, oportunidades e recursos. A Bíblia também reforça isso. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Ou seja, imaginar com convicção é plantar sementes que o mundo exterior só colherá depois. Agora, reflita. Quantas vezes você deixou de agir porque os fatos pareciam contrários à sua visão? Imagine se Edison tivesse desistido da lâmpada na 10ª tentativa. Ou se Ford tivesse se rendido à zombaria do início. Homens que comandam a imaginação comandam os fatos, porque compreendem que cada fracasso aparente é apenas um detalhe do processo de criação. E se os fatos são sombras, a grande questão é como treinar sua mente para que a sombra comece a refletir a grandeza que você deseja. O sistema educacional tradicional tem um problema sério. Ele glorifica a memória e os fatos, mas pune a imaginação, a criatividade e a visão. Napoleon Hill dizia que escolas bem intencionadas acabam criando escravos da realidade, não mestres dela. Desde cedo, somos ensinados a repetir informações, decorar fórmulas, seguir regras, mas raramente somos incentivados a imaginar, a questionar, a visualizar algo além do que está na página. E é exatamente isso que separa os que prosperam com propósito daqueles que apenas sobrevivem à vida. Olhe ao redor. Quantos jovens talentosos abandonam sonhos porque a sociedade ou a escola disse que aquilo era impossível? Quantos adultos se conformam com empregos medianos porque aprenderam que estabilidade é mais segura que ousadia? A tragédia é que, por mais instrução que recebam, essas pessoas não foram treinadas a criar sua própria realidade. A Bíblia também alerta: não vos conformeis com este mundo. Não se trata de desprezar o conhecimento, mas de não permitir que o conhecimento seja um limite, e sim uma ferramenta para criar riqueza, segundo a Bíblia, e sucesso com propósito. O que fazer então? Treine sua imaginação como se fosse um músculo. Leia livros que estimulam criatividade, como Quem Pensa Enriquece, busque biografias de grandes realizadores ou até histórias de pessoas comuns que alcançaram riqueza com propósito, mesmo contra todas as probabilidades. Exercite-se em visualizar sua vida ideal todos os dias, com detalhes vívidos antes de dormir.
A educação formal é importante, mas é a educação da mente e do espírito que define se você vai se tornar mestre ou escravo da realidade. E, se a imaginação é o motor da criação, o próximo passo é aprender a ensaiá-la deliberadamente. Antes de dormir, grandes realizadores têm um hábito poderoso: ensaiar mentalmente, com riqueza de detalhes, a vida que desejam conquistar. Napoleon Hill explica que esse ensaio não é fantasia vazia, mas um comando deliberado ao subconsciente. Ao imaginar a situação desejada, o emprego ideal, a saúde perfeita, a prosperidade segundo a Bíblia, você está preparando a mente para alinhar pensamentos, atitudes e oportunidades que tornarão essa visão real. É como treinar um músculo. Quanto mais você pratica, mais forte se torna. Pense em atletas ou músicos. Antes de uma apresentação ou competição, eles visualizam cada movimento, cada detalhe, cada reação do público. O mesmo vale para a sua vida. Se você ensaiar sua riqueza com propósito e fé, seu subconsciente começa a trabalhar nos bastidores, atraindo meios, pessoas e ideias que você nem sabia que existiam. A Bíblia nos ensina que devemos crer no invisível e agir com convicção. E é exatamente isso que o ensaio deliberado faz. Transforma imagens mentais em realidade palpável. Para aplicar, escolha um momento antes de dormir para fechar os olhos e visualizar sua vida ideal. Imagine com detalhes onde está, com quem, o que sente, quais resultados financeiros ou espirituais já alcançou. Combine essa prática com declarações de fé, como: eu prospero com propósito, ou Deus guia meus passos para a riqueza e sucesso. Aos poucos, você perceberá mudanças sutis, mas reais, acontecendo ao seu redor. E se esse é o poder do ensaio, o próximo passo é acender o fogo que vai impulsionar toda essa criação: o desejo ardente. O desejo não é apenas um pensamento passageiro ou uma esperança tímida. É uma força interna que queima mais forte que qualquer obstáculo. Napoleon Hill ensina que o desejo ardente é o ponto de partida de toda a realização. Sem esse fogo, a mente se acomoda, a fé vacila e a ação perde intensidade. É esse desejo que move pessoas comuns a conquistarem riqueza, sucesso e prosperidade bíblica, mesmo quando tudo ao redor indica o contrário. É ele que transforma a intenção em ação consistente e a visão em realidade palpável. Imagine Thomas Edison enfrentando milhares de falhas antes de inventar a lâmpada elétrica. O que o manteve firme não foi sorte, mas o desejo ardente de iluminar o mundo. O mesmo vale para qualquer meta que você tenha. Se a vontade de prosperar com propósito não queimar dentro de você, qualquer dificuldade será desculpa para desistir. O desejo é combustível que alinha a mente, a fé e o propósito divino, tornando cada desafio um degrau rumo à vitória. A Bíblia reforça isso quando diz que devemos pedir com fé e não duvidar, porque é essa convicção interna que movimenta o sobrenatural. Se você ainda não sente esse fogo, comece pequeno, defina um objetivo claro, escreva-o, visualize-o e declare-o diariamente com convicção. Use frases de poder como: eu vou vencer ou eu prospero com propósito, até que o desejo se torne irresistível. Quanto mais ardente o desejo, mais rápido sua mente e seu subconsciente trabalharão para atrair as oportunidades, recursos e conexões que você precisa. E, se o desejo é o combustível, o próximo passo é aprender a fé que ignora as aparências, aquela que transforma visão em realidade. Fé não é esperar sentado até que algo aconteça. Fé é agir, pensar e se comportar como se seu objetivo já estivesse realizado. Napoleon Hill ensinava que a fé verdadeira cria uma força magnética que atrai oportunidades e recursos que antes pareciam impossíveis. É essa fé que diferencia aqueles que prosperam com propósito dos que apenas observam a vida passar.
A Bíblia reforça isso em Mateus 21:22. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Ou seja, acreditar sem ver é a ponte entre o desejo ardente e a realização concreta. Imagine um empreendedor iniciando seu negócio sem capital suficiente, apenas com a visão clara de que terá sucesso. Ele toma decisões como se já fosse próspero, investe tempo, energia e fé no projeto. E aos poucos, o universo começa a conspirar a favor. Ignorar as aparências presentes não significa negar problemas, mas recusar-se a ser governado por eles. Cada dívida, crítica ou dificuldade deve ser tratado como um desafio temporário e não como um limite permanente. A mentalidade de riqueza, unida à fé e à ação, cria uma força que ninguém pode parar. Um exercício prático. Escolha uma área da sua vida onde os fatos atuais parecem te desanimar e declare diariamente: minha fé transforma minha visão em realidade. Sinta cada palavra. Imagine o resultado e continue agindo como se fosse inevitável. Quanto mais você fizer isso, mais a realidade começará a se alinhar à sua visão. E se a fé é o motor que move tudo isso, o próximo passo é aprender a comandar o subconsciente com autossugestão, para que essa crença se torne inabalável. O subconsciente é uma ferramenta poderosa, mas neutra. Ele obedece àquilo que você repete com sentimento. Napoleon Hill dizia que quem aprende a usar a autossugestão transforma pensamentos e palavras em realidade. Se você alimenta a mente com medo, dúvida e escassez, vai atrair exatamente isso. Mas se disciplinar seus pensamentos e palavras com riqueza, fé e sucesso com propósito, começará a moldar sua vida de acordo com a visão que deseja. A Bíblia nos lembra: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Praticar a autossugestão é mais simples do que parece. Comece todas as manhãs e noites repetindo afirmações que reforcem sua visão. Eu prospero com propósito. Minha mente cria riqueza segundo a Bíblia. Eu vou vencer. A repetição com sentimento grava essas ideias no subconsciente, que começará a trabalhar nos bastidores para harmonizar pensamentos, ações e oportunidades. É como programar um GPS. Se você coloca o destino errado, chega ao lugar errado. Mas se programa o destino certo, ele traça o melhor caminho. Exercícios práticos aumentam a eficácia. Escreva suas afirmações em post-its, coloque na frente do espelho, leia em voz alta com emoção e visualize os resultados como se já fossem reais. Quanto mais você fizer isso, mais seu subconsciente alinhará sua mente, suas atitudes e suas decisões à prosperidade bíblica e ao sucesso com propósito. E se o subconsciente é o motor silencioso que trabalha por você, o próximo passo inevitável é unir pensamento à ação ousada para materializar toda essa programação. Pensamento sem ação é como semente sem terra, nunca germina. Napoleon Hill ensinava que a ação é o elo que conecta fé, desejo e visão à realidade concreta. Não basta imaginar, visualizar ou repetir afirmações. É preciso agir como se sua nova realidade já fosse garantida. A ação ousada é o mecanismo que grava a crença no subconsciente e força o mundo a ceder, alinhando pessoas, oportunidades e recursos ao seu propósito. A Bíblia reforça isso. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. Exemplos práticos são fundamentais. Se você deseja prosperidade financeira, não basta ler livros ou ouvir ensinamentos sobre riqueza segundo a Bíblia. É preciso investir, estudar, buscar mentorias, iniciar negócios ou melhorar habilidades. Se deseja saúde, não basta imaginar corpo saudável. É preciso treinar, se alimentar bem e seguir hábitos consistentes. A ação ousada transforma a visão invisível em realidade tangível.
Cada passo, por menor que pareça, aproxima você de uma vida próspera com propósito e sucesso alinhado à fé. Para potencializar o efeito, alinhe cada ação à sua visão. Antes de qualquer decisão, pergunte: isso me aproxima da minha realidade desejada ou me mantém preso ao passado? Se a resposta for positiva, avance com coragem e persistência. E aqui vai um desafio. Nos comentários, escreva uma ação ousada que você vai iniciar hoje para criar sua nova realidade. Assim, além de se comprometer, você inspira outros a fazerem o mesmo. E se a ação é o elo que materializa a visão, o próximo passo é enfrentar os fantasmas que tentam nos paralisar. O medo é um ladrão silencioso que rouba sonhos e destrói potencial. Napoleon Hill identifica 6 fantasmas que mais paralisam: medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. Cada um deles é uma mentira que só tem poder se você alimentar com atenção e crença. A Bíblia nos lembra: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Quando você combina fé, mentalidade de riqueza e desejo ardente, esses fantasmas começam a perder a força sobre sua vida. O primeiro passo é identificá-los. Qual deles mais te afeta hoje? Medo de fracassar ao buscar prosperidade bíblica? Medo da crítica ao mostrar seu sucesso com propósito? Ao nomear os medos, você tira deles o poder de agir nas sombras. Napoleon Hill ensina que a coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dele. A prática diária de fé e autossugestão, somada à ação ousada, funciona como antídoto. Cada passo tomado, cada desafio enfrentado, enfraquece esses fantasmas e fortalece sua confiança, mentalidade e visão. Exercício prático. Anote seus medos e, para cada um, escreva uma ação que você pode tomar para enfrentá-lo hoje. Repita afirmações de coragem e fé, como: eu confio em Deus e prospero com propósito, ou meus medos são temporários, meu sucesso é eterno. Assim, você começa a martelar a resistência da realidade e abrir espaço para a persistência inquebrável. E se enfrentar os fantasmas é o passo anterior à vitória, o próximo é a força que garante que nada vai te deter. A persistência inquebrável. A persistência é o martelo que transforma desejo, fé e visão em realidade concreta. Napoleon Hill dizia que é a qualidade que transforma todas as outras em resultados palpáveis. Sem persistência, até a mente mais disciplinada, a fé mais forte e o desejo mais ardente se perdem. É ela que faz você continuar quando tudo indica que é impossível, que mantém a mentalidade de riqueza ativa, mesmo diante das dificuldades, e que garante que a prosperidade bíblica e o sucesso com propósito não sejam apenas sonhos, mas conquistas. Imagine grandes líderes, inventores ou empreendedores. Edison não desistiu na milésima tentativa da lâmpada. Ford ignorou o ceticismo ao criar o carro popular. E Carnegie persistiu na indústria do aço até se tornar referência mundial. Cada um deles provou que a persistência inquebrável não é apenas continuar, mas continuar com estratégia, visão e fé. A Bíblia reforça esse princípio: sede firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor. Persistência é o fio invisível que conecta visão e realidade, que transforma fracassos temporários em degraus para o sucesso. Praticamente, você pode cultivar essa qualidade estabelecendo metas diárias e semanais, revisitando sua visão todas as manhãs e afirmando em voz alta: eu não desisto, eu prospero com propósito. Compartilhe nos comentários uma meta que você vai perseguir com persistência inquebrável. Isso não só reforça seu compromisso, mas inspira outros a fazerem o mesmo. E assim, concluímos o último tópico, deixando um gancho natural para que o espectador reflita. Tudo que você aprendeu até aqui só se torna real quando você aplica cada ensinamento.